Fala galera, tudo bem? Hoje estamos aqui começando mais um episódio do Resenha da V, o quadro da V0 em que a ideia é você participar da nossa conversa. Então já pega uma água, um café, puxa a cadeira e senta aí. Eu sou a Ana, estou aqui com o Cris, o nosso designer. Olá! E hoje a gente vai falar de narrativa visual. O Cris aí é o nosso mestre da narrativa. Amo. E aí a ideia é ele trazer um pouquinho desse conteúdo pra gente. Só Então- um pouquinho. Você sabia que eu já participei de um podcast antes? Sério? Participei de são 2 episódios, tem lá no Spotify, só que aí eles disseram que eu ficava trancado dentro do porão pra poder aparecer, porque eles não tinham outras pessoas pra convidar. Meu Deus do céu. Você não vai ser tratado assim aqui, tá, Cris? Muito obrigado, não façam isso, por favor. Você vai ser sempre a nossa primeira opção. Então vamos lá. Cris, explica pra gente o que é narrativa visual. Vou começar respondendo a sua pergunta, fazendo outra pergunta. Ixi. Então tá. E se eu te dissesse que a narrativa visual, ela surge quase ao mesmo tempo que a humanidade? Tá, como assim? Vamos lá. A narrativa visual, justamente, apesar do nome ser bem óbvio, né, é sobre narração, uma contação de história visualmente, se você começa a puxar pra trás e não tentar pensar de uma forma tão técnica, os homens das cavernas, quando eles começavam a desenhar, eles estavam tentando explicar alguma coisa, contar uma história. Claro, as primeiras vezes, onde eles só desenharam um cavalo, ou um boi, ou seja lá o que, não tinha nenhum contexto. Mas depois que eles começaram a elaborar melhor, adicionar né, o animal e junto com pessoas caçando, isso começou a se tornar uma história, uma explicação. Né? Eu me lembro que, né, os meus professores, eles falavam coisas como tipo, que os estudos diziam que eles acreditavam que isso era uma forma de incentivar o pessoal a saber que iam ter uma boa caçada no dia seguinte. Então, isso contava uma história. Que loucura. Mas não só isso. Narrativa visual, considerando que ela se trata do visual, qualquer ação de mímica também pode ser considerada uma narrativa visual. Porque se eu estou fazendo gestos e tentando encenar alguma coisa sem falar, então, na verdade, eu visualmente estou contando uma história com o corpo. Logo, realmente, naquela época eu não acho que também eles tinham desenvolvido tão bem a linguagem, né, o idioma. Então eles começavam a ter que apontar para uma coisa, apontar para ele, apontar para um item, fazer um movimento. Então isso tudo é narrativa visual. Então a narrativa visual ela veio antes da verbal, talvez, né? A narrativa veio antes da verbal, exatamente. Que loucura. E hoje, tu falou o início dela, né? Hoje, onde que ela tá sendo aplicada? Atualmente, ela é muito utilizada, na verdade, até é estranho se ela não for usada dentro das histórias em quadrinhos. É uma coisa caminha junto com a outra, porque como a história em quadrinhos ela tá no meio termo entre um filme e uma ilustração, né? Então assim, mas ele dá essa sensação de movimento. Como é que ele vai conseguir dar uma sensação de movimento com desenhos parados, né? Pra isso, realmente, então existe todo um estudo mais aprofundado em narrativa visual sobre como fazer o enquadramento, como gerar o sentimento certo na pessoa ao olhar um quadro. Por exemplo, para os quadrinhos americanos, eles gostam muito da ação, então as faixas para poder indicar movimento, onde elas direcionam para olhar para alguma coisa, ou os impactos, onde aparece que tipo, quebrou tantas coisas que até o quadro se quebrou para dar essa intensidade. E você vai para tipo, os mangás japoneses, onde tipo, tem um quadro, um enquadramento, né? Que é só o cenário, não tem nada. E aí, justamente, é o quê? É pra passar uma calma, a análise do como é que tá o ambiente, qual é o mood. Então, nesse caso, o quadrinho é muito usado. Mas assim,
não se limita ao quadrinho. Obviamente, o cinema usa isso, teatro, né, também aplica-se fazendo, tipo, colocando elementos e... Deixa eu ver o que mais... Só um ponto que tu falou sobre quadrinhos, e isso me chamou a atenção, né? Porque eu fiquei pensando, caraca, eu não tinha parado pra pensar ainda que podem existir várias camadas de interpretação em um quadrinho, né? Porque, por exemplo, eu cresci lendo o Gibi da Mônica. O Gibi da Mônica. Né? Então a interpretação de uma criança é uma. Agora, quando tu começou a falar assim, que no Gibi tem o personagem fazendo alguma coisa, mas no plano de fundo já tem outra coisa acontecendo, tu acrescenta uma camada de interpretação. Porque tu vê o que o personagem tá fazendo e no fundo tá o que ele já fez, né? Então são várias coisas que tu vai complementando. E aí eu fico... Nossa, isso me veio de estalo agora, né? As camadas de interpretação que a gente vai tendo, né? Talvez a gente possa pensar até complexidade da narrativa, dependendo de pra quem que é aquele quadrinho, né? Existe, assim, o quadrinho, ele é um meio de comunicação à parte. Ele não é apenas uma... Tipo, apesar do nome falar história em quadrinhos, ele é um tipo de comunicação, uma ferramenta que, se você entende e domina, você consegue extrapolar de uma forma que a leitura, ela não é mais apenas uma leitura visual, ela é uma interpretação do que tá acontecendo. Eu não vou conseguir, né? Eu não... Ana, se depois quiser colocar um link pro pessoal ver, né? Mas assim, existe uma brincadeira dentro dos quadrinhos que é um tipo de paradoxo, onde tipo... a pessoa no quadro de cima, ela vê um chapéu, e aí ela pega o chapéu. E aí ela coloca. E aí na fileira de baixo tem o quadrinho dele com o chapéu. Só que na metade desse quadrinho, o chapéu dele desaparece, porque a pessoa lá de cima pegou o chapéu do chão, mas na verdade o chapéu do chão tava na cabeça da pessoa, do quadrinho de baixo. Então, na verdade, eles extrapolam essa ideia temporal de que, tipo, todos os quadrinhos estão acontecendo ao mesmo tempo que você tá lendo eles em um sentido linear de tempo. Que loucura. E outro ponto também que me chamou a atenção foi que tu comentou sobre teatro, né? Isso ainda não era algo que eu tinha ouvido. Hoje a gente até teve uma breve conversa antes, né? E tu comentou sobre o teatro e eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso. Porque eu fiquei pensando, caraca, verdade, né? Mais uma forma de ter várias camadas de interpretação. Com certeza. O teatro, ele parte dessa ideia justamente de um início da narrativa visual, porque você está contando uma história, mas você está, ao mesmo tempo que você está narrando e falando, tem o narrador para contextualizar, você tá, às vezes, né, os teatros gregos, né, o pessoal usava máscaras, o pessoal usava roupas para poder imitar os deuses, então, como é que eles eram? Como é que as pessoas interpretavam isso? A pessoa que criava a história, ela tinha que pensar nessas coisas, pensar no visual e assim tentar trazer de uma forma a compor. Se era pra, sei lá, evocar medo, será que, tipo, eu quero fazer pensando aqui, numa hidra, numa esfinge, como é que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que fazer uma juba grande, garras longas? Como é que eu consigo fazer o público entender de que o que está ali na frente, eles têm que ter medo? Ou, tipo, é uma comédia. O que eu posso pedir pra pessoa falar que vai ser engraçado porque todo mundo vai entender? Então, existe também... Provavelmente eu vou falar errado, porque é um termo em russo. Não sei se eu vou falar, mas enfim, existe Júlia podia estar aqui pra falar, né? Existe um termo em teatro que é chamado de arma de Tchaikovsky. Provavelmente vai estar errado e aí depois alguém corrige pra mim, mas basicamente ela diz o seguinte: se no teatro, no palco do teatro, existe uma arma que é colocada no canto e a pessoa os atores deixam pra lá e continuam encenando, o público sabe
que aquela arma vai ter que ser usada em algum momento. Porque não faz sentido eu trazer uma arma e colocar no palco do teatro e não usar. Então, até o final da história, realmente, normalmente as pessoas vão pegar e vão usar. Mas esse é o ponto. Você coloca no início da história pra já criar o gancho de tipo, eles olharem assim, pera, isso daí... Antecipação, né? Antecipação. Algum momento vai ser usado, algum momento vai ter uma briga. Mas justamente, eles colocam e eles ignoram. Então aí é onde começa a narrativa visual, né? Tipo, a história principal tá acontecendo, mas aquele item ainda tá ali. E o pessoal fica, cara, quando é que vai ser usado? Como vai ser usado? Então, existe a história principal, mas também existe algo a mais que está sendo contado em meio ao palco. Então, isso também, justamente, é um exemplo de narrativa visual que pode ser usada em uma situação fora do que se imagina o básico de desenho, filme, jogos. E aí, uma pergunta. Para fazer essa análise, né, na narrativa, na parte visual dela, que tipo de ferramenta que é utilizado, que tipo de... Eu imagino que, na verdade, são fundamentos ou são teorias, né? Quais são elas para que a gente consiga fazer? Justamente, eu comentei porque eu estava tão animado com esse assunto que acabei dando uns spoilers para Ana, mas assim, a ideia inicial é que você aprende melhor narrativa visual estudando. Não existem tantas ferramentas, ou pelo menos não que eu saiba, pelo menos, mas não existem tantas ferramentas que te auxiliam a compor a narrativa visual. Existem algumas coisas que podem ajudar. Então, por exemplo, você entender de aquelas técnicas de fotografia de enquadramento, as formas de enquadramento de cinema, né, aqueles closes, saber sobre composição visual e os apontamentos, as grades, as orientações, isso tudo ajuda, porque é uma coisa interessante. Quando você vai... Vamos agora... eu expandi bastante as ideias, agora vamos de novo voltar para o desenho mais básico, para ser mais fácil de entender. Se eu estou querendo passar uma ideia, eu vou passar intencionalmente e eu vou também passar coisas que não são intencionais, sem querer. Então, isso até é muito comum em obras de arte, né? Às vezes o artista, ele desenvolveu uma ideia, sei lá, a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, aí as pessoas olham e hoje em dia todo mundo fala, né? Mas ela tá sorrindo, ela parece triste, qual é o olhar? Então, assim, é óbvio, o Da Vinci, ele tinha uma ideia, ele tinha uma intenção. Mas hoje em dia as pessoas, elas interpretam de outras formas diferentes. Isso pode ser bom, mas às vezes também o autor não queria que isso acontecesse. Então, a ideia de você usar certas técnicas de composição ajuda você a entender, para onde provavelmente o olhar, ele tentar descobrir onde é que o olhar das pessoas vai bater, o que elas estão vendo, o que elas provavelmente vão entender sobre as coisas. Então isso ajuda na composição para você ter um domínio de hierarquia de informação, mas assim, no geral, isso eu acho que é um extra. O mais importante é você estudar sobre sobre formas de contar uma história. Então, realmente, assim, por isso que estudar literatura, estudar cinema, estudar teatro, isso tudo ajuda bastante. O cinema tá muito à frente no tempo sobre... estudar quadrinho também é útil. O cinema tá muito à frente do tempo. Vários diretores já desenvolveram várias técnicas diferentes, várias formas de posicionamento de câmera em que faz as pessoas sentirem coisas, aquele efeito que hoje em dia até tá mais comum de pegar a câmera e fazer ficar de cabeça para baixo para você sentir o desconforto de que tem algo errado acontecendo, né? Então, tudo isso, existem muitos e muitos anos de experiência e estudo, então você estudar com aqueles que já praticam isso é muito importante. Então, com o tempo, você lendo mais sobre isso, você desenvolvendo mais esses conhecimentos, na hora que você for compor algo visual, você já vai saber
já vai dominar o como fazer as pessoas verem aquilo que você quer e como fazer elas sentirem aquilo que você quer sentir. Eu achei interessante que tu fala assim que o início é estudo, né? Eu quero falar sobre isso, mas antes teve uma coisa que tu falou que me chamou a atenção. Que falou assim que podem ocorrer erros, né? Às vezes a pessoa que tá ali executando, talvez por não ter um conhecimento, ela pode passar uma impressão errada. Por um acaso, existem erros que são os mais comuns que acontecem? Ou isso não se tem uma métrica? Eu acho que assim, não existe nada... Eu acho que se acontecer alguma vez, ela foi uma falha de interpretação e faz sentido, né? Se você interpretou errado, isso tem algo a ver com alguma falha no visual. Mas assim, não sei se se lembra das vezes por conta da arte... Como é que é? Arte conceitual, né? Que às vezes, tipo, você vai no museu, aí, sei lá, alguém deixou um óculos no chão e aí as pessoas vão lá e começam a analisar o óculos como se fosse uma obra de arte. Isso não foi, obviamente, proposital, mas no contexto de estar dentro de um museu, isso acabou criando... O museu criou uma composição visual em que, sem querer, simulou uma arte, ou pelo menos as pessoas interpretaram uma arte ali, quando não deveria ter. Então eu imagino isso. Outras falhas que também podem acontecer é você ter que tomar muito cuidado com as formas, às vezes, com que você desenha. O olhar, né, de alguém que está criando pode cansar e às vezes ele está muito imerso no item que ele está desenhando e não pedir para que outras pessoas vejam pode acabar fazendo com que você não depare com algum elemento ou alguma outra forma de visualizar, né? Eu não preciso... Se vocês pesquisarem na internet erros de design de logos, vocês vão ver vários logos que assim, a ideia era uma, mas aí quando você olha assim, deu errado, não está aparecendo outra coisa. Então, eu vejo isso. Não existe nada do meu conhecimento de um erro grave na narrativa visual que fez com que ficasse muito famoso, mas com certeza, assim, a principal forma de falhar é você criar um contexto e não pedir umas opiniões externas, você criar um contexto visual em que, sem querer, as pessoas elas vão entrar e elas vão ver alguma outra coisa que não deveria. E aí tu comentou essa questão de famoso, e aí agora me gera uma curiosidade, né? Porque tu comentou que não existe nenhum erro famoso, né? Mas existem exemplos de materiais com uma narrativa visual tão forte, tão impactante, que, tipo, são muito famosos e que tu pode trazer aqui pra gente como algum exemplo? Tem um que eu gosto bastante. Já ouviu falar da obra de arte a Guernica, do Pablo Picasso? Sim. Cara, esse daí eu acho que é um dos mais fortes, na minha opinião. E é tudo a ver com contexto, né? Eu não sei exatamente a história, eu acho que também não é o ponto aqui ficar destrinchando a história, né? Mas assim, o Pablo Picasso, ele tinha sido convidado para um museu para fazer uma obra de arte para eles, para exposição. E naquele período, tava acontecendo, eu acho que estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. E aconteceu um bombardeio em uma cidade e ele ficou muito impactado com isso. E ele, ao invés de ele fazer a obra que ele tinha planejado, ele parou e ele começou a fazer essa obra Guernica. Se eu não me engano, acho que foi coisa de uma semana que ele fez. E quando ele colocou, naquele tempo não tinha a nossa comunicação, né, global por aí, tão grande. E eu acho interessante porque ele conseguiu trazer, tipo, eu não sei o quão longe era o local em que aconteceu o bombardeio, mas ele trouxe pro museu a informação de que algo terrível estava acontecendo. E ele
fez isso por meio da arte dele. Você pode explorar aquela... um quadro enorme, né? Você pode explorar todos os elementos lá. Cada um deles tem um significado, tem algum motivo. Tem lá alguns homens com chapéu e com armas, mostrando então que eram soldados. Tem no alto lá uma forma que lembra de uma bomba. Tem cavalos com expressão de desespero, e isso, claro, mostrando o sofrimento, né, tanto não só das pessoas como dos animais. Tem lá uma mãe chorando porque tem um filho caído morto. Existem alguns elementos lá que são um pouquinho mais difíceis de entender, mas se eu não me engano, eles se tratam de, tipo, fantasmas, ou seja, tipo, já mostrando a questão de morte. Então, assim, tudo aquilo ali, ele pode ser visto ao mesmo tempo, mas quando você vai ponto por ponto analisando, você percebe que tem muito mais histórias acontecendo e compondo essa grande história trágica que aconteceu. Então, pra mim, é um exemplo muito forte, muito impactante sobre narrativa visual. Caramba! Nossa, nunca... Tipo, claro, né? Na escola a gente vê um pouquinho sobre a questão dos quadros mais famosos, mas eu nunca tinha ouvido nenhum tipo de conteúdo nesse sentido de ser ligado a uma comunicação de uma guerra, enfim, né? Mas assim, com certeza os artistas plásticos, os artistas visuais, quando eles vão fazer um quadro, é claro, tem alguns casos que não é a intenção. Eu imagino que não é a intenção. Beijo pros meus professores de design que falavam sobre Romero Brito, né? Mas Romero Brito, é óbvio, ele faz umas obras que elas são bem objetivas. É pra ser um gato. É pra ser, sei lá, uma pessoa famosa. Não tem outras histórias por trás, é só isso. Mas existem... Principalmente assim, muitos artistas, eles têm algo, eles estão sentindo algo, ou eles querem falar algo, e então a forma de eles expressarem isso é por meio da arte, né? Poetas, escritores fazem da mesma forma, né? Então, só que como você vai expressar tudo isso em apenas um desenho? É aí que muitos pintores às vezes criavam, né, quadros que contavam tantas coisas, porque às vezes, tipo, uma única cena, um único objeto não ia passar nada. Então, pra ele passar tudo que ele toda a mensagem que ele queria, aí justamente ele criava toda uma cena e tudo que estava acontecendo. O Michelangelo, né, quando ele fez na Capela Sistina, né, ele não teve que contar toda a história da Bíblia no teto. Então, imagina assim, ele fez uma composição gigante e teve que contar uma história. Com arte, com um monte de desenho estático. Como é que se conta uma história com desenhos parados, né? Nossa, é muito complexo, né? Então, assim, principalmente na parte das artes plásticas, eu imagino assim que se o artista quer, dá pra fazer. É muito comum até você olhar as obras e você imaginar um contexto de cena do que tá acontecendo. E agora, voltando um pouquinho pra questão de estudo, né? Eu acho que ainda tem muito mais pra ser falado sobre narrativa visual. Só que eu acho assim, que a gente pode se aprofundar em outros vídeos. E aí, pra gente finalizar a nossa conversa de hoje, eu queria que tu falasse um pouquinho a questão de estudo, né? Quem tá ouvindo, né? E se interessou pelo assunto que tu trouxe e quer começar. Por onde que ela começa estudando? Porque tu trouxe várias áreas. Trouxe teatro, né, cinema, literatura. O que tu indica pra quem quer começar? Eu, por experiência própria, acabei pegando o livro Entendendo Quadrinhos do Scott McCloud. Porque, como eu disse, o quadrinho acabou se tornando uma mídia que ela precisa de narrativa visual. Então, ele faz um estudo aprofundado, justamente, de todas as técnicas, de todos os tipos de artistas ao redor do mundo que fazem quadrinhos e como eles usam algumas ferramentas e técnicas para poder passar alguma coisa. Então, assim, ele é feito no formato de uma história em quadrinho. Então, assim,
é bem mastigado, é bem suave, você consegue ver, né? Não tem mesmo os termos mais técnicos dele, ele consegue explicar com bastante calma. Então, assim, eu indicaria esse, Entendendo Quadrinhos. E eu acho que ali você já vai ter um panorama de entendimento. E, claro, aí depois disso, quer se aprofundar mais? Aí existem livros mais complexos. E quem quer se aprofundar mais? Dá só uma palhinha. Qual tipo de conteúdo? Aí eu acho que vale para um outro vídeo, né? Mas assim, realmente pegar livros mais famosos de estudo de cinema, de composição, eu acho que já consegue. Já é um caminho. Já é o próximo caminho. Legal. E aí, uma última coisa assim pra gente finalizar, né? Na nossa conversa, tu trouxe vários comentários de vários tipos de materiais, mas eu quero ressaltar que lá no nosso Instagram, né, o Instagram da V0 Branding, o Cris, ele já tem um quadro que ele traz essa questão de analisando narrativa visual, né? No nosso caso, a gente tá trazendo pôster de filme, né? Sim. Então, e tá sendo um conteúdo muito legal, porque enquanto o Cris, ele vai explicando a narrativa, eu vou aprendendo junto. Então, se você também gerou essa curiosidade de saber, né, como que funciona realmente uma análise de uma narrativa, vai lá no nosso Instagram, dá uma olhadinha lá nos vídeos, e eu tenho certeza que, assim como eu, você vai gostar muito também. Assim como Scott McCloud, eu tento ao máximo deixar bem mastigadinho pra ficar fácil de entender as coisas. E fica muito fácil de entender. E eu coloco esse exercício, né? Na próxima vez que vocês forem olhar um pôster, que por favor não seja o pôster do filme que tem um monte de cabeça flutuante, né? Mas se tiver algum outro pôster diferente, dá uma olhada nele, presta atenção o que tá acontecendo ali. Vocês vão ver que talvez tenha alguma história por trás. É isso aí. Então tá, pessoal. Finalizamos o vídeo aqui, né? Instigando a conhecer um pouquinho, né? Da narrativa visual. Obrigado por você que ficou até aqui. Muito obrigado. Siga nossas redes, né? Compartilhe esse vídeo. Os professores do Cris, por favor, comentem aí, né? Como que tá sendo o desempenho do nosso aluno aqui, do nosso colega de trabalho. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.